tudo bem com vocês? Sossegados? Maravilha, ó, isso aqui é pra provar que a estúdio já chegou na Lua, beleza? Tamo tudo quanto é canto agora, não tem como mais. E aí, cara, não é só mais manhã, tarde, noite, madrugada não, cara. É Terra, Lua, Marte, tudo pra arrebentar. Isso aqui que é time, fechou? Beleza? Então maravilha. Ó, parte nova da nossa matéria aqui, gravitação, já entendeu porque que a gente chegou lá na Lua, né? Beleza, então. E aí a gente vai conversar hoje sobre leis de Kepler. Cara, simples, tranquilinho, cara, história muito linda de Kepler e best, entre nós aqui, cheio de babada, hein? Um monte de cara querendo matar um outro, mó confusão, mó bagunça. Mas eu vou falando pra vocês durante as aulas, tá? Durante os pontos importantes da nossa matéria, beleza? Vamos lá então? Maravilha. Ó, antes de a gente conversar sobre leis de Kepler, eu preciso que você entenda dois detalhezinhos, tá? Dois nomes, eu vou falar os nomes agora, mas depois a gente pensa no que eles significam, tá? Um tal de sistema heliocêntrico e o outro tal de sistema geocêntrico. E aí a gente já conversa sobre eles. Isso daqui é importante, depois a gente entra em leis de Kepler, coisa rápida, coisa simples, você vai ver. Imagina só, você, grego, acorda lá de manhãzinha e aí você percebe que o sol tá num cantinho qualquer, tanto faz o lado aqui, mas tá aqui, você acorda, ele tá lá no canto. Aí você toma o seu café da manhã, tal, vai fazer lá o seu trabalho, escrever uns negócios estranhos e tal. Aqui mais ou menos, a hora que o sol estiver nessa posição, começa a bater uma fome, né? Aí ele vai embora, e aí lá no finalzinho, é a parte que você vai jantar, bate um sono, né? Você vai lá nas baladas gregas, não sei o que e tal, vai dormir, pronto. Aí você dorme, magicamente o sol passa aqui por baixo, não é isso? E aí no dia seguinte aparece lá de novo, aparece. Fala pra mim, não é óbvio dizer que o sol dá voltas em torno da Terra? Não, você tá vendo isso, o sol sai lá, tá aqui em cima, tá lá no final, depois você dorme, ele passa aqui por baixo, escondidinho, aparece magicamente do outro lado. Não é óbvio essa ideia? Cara, essa ideia ela é tão boa, tanto é que você tá vendo essa ideia até hoje, inclusive, que ela durou, cara, mais de 1.600 anos, quase 2.000 anos. É verdade, é difícil você falar que o sol não dá volta, você tá vendo isso. Concordam? É muito intuitivo. Você está lá olhando o Sol dar voltas em torno da Terra. Então, essa ideia é mais ou menos assim. É o que eu falei para vocês do modelo geocêntrico. Isso daqui é só curiosidade, só para você entender o que está acontecendo, tá? Então, a gente coloca a Terra aqui no centro. E aí a gente coloca tudo que a gente conhece em volta disso. Entendam tudo que a gente conhece como tudo que os gregos conheciam, né? Que não ia muita coisa pra frente, não. Então, só pra você ter mais ou menos uma ideia do que tava rolando, a gente tinha aqui em volta a Lua, né? A gente tinha em volta aqui, sei lá, Vênus, aí tinha outros planetas. Pronto, o Sol, tá? Aqui tinha, deixa eu lembrar, Júpiter, pronto. E por último aqui, Saturno. Beleza. Isso daqui era o nosso universo conhecido, né? Aí tinha pra cá, tinha o Marte era aqui, não é? E tinha também Mercúrio, pronto. E Mercúrio tem um papel fundamental aqui pra gente, hein? Essencial pra gente arrebentar esse sistema aqui. Mas enfim, era isso que a gente conhecia, era isso que os gregos conseguiam ver, né? Não tínhamos muitos instrumentos bons na época e o máximo que tínhamos era esse daqui. Como é que você diferenciava? Bom, uma estrela era um negócio que estava brilhando e cintilava, né? Era essa ideia. E os outros? Os outros tinham cores fixas lá no céu e não cintilavam tanto, tá? Então, era aquela coisa que cintilava, que eram as estrelas, e os planetas lá isolados, sozinhos, sem brilhos, tanto brilho assim. Legal, então. E aí esse sistema era tão usado, era usado... Puxa, eu vou ter que falar, não vou aguentar. Pela Igreja Católica, né? Mas, entendo que eu não estou falando mal, só o contexto da época aqui, né? Vai que você resolve processar a gente. Não, é só o contexto da época, combinados? Legal. Porque olha só, imagina que essa galera aqui, ó, Júpiter, Saturno, pensa lá na filosofia romana e tal. Eles eram os maiores deuses, né? Zeus, tudo isso aqui é a alta patente da galera, né? Marte é o deus da guerra, Mercúrio é o planeta
rápido, né? O mensageiro e tal, né? E Vênus, Afrodite, a deusa da beleza, do amor, tudo mais. Então você tem toda essa galera aqui, tá? Isso daqui, o Sol, imagina só, é feito de fogo. Então, para você passar aqui da Terra lá pro canto, lá pro céu, né? Lá pro Monte Olimpo, ficar junto com os deuses e tudo mais, você tinha que passar por essa barreira aqui de fogo. Não é isso? Então o que a gente faz para passar você para aquele lado? Se você não seguir a vida bonitinha, com todos os ensinamentos, a gente vai fazer você chegar lá fazendo o quê? Tocando fogo. Já ouviu falar de alguma coisa entre igrejas e Idade Média e fogo? Já, né? Um negócio chamado Inquisição, não é isso? Então essa ideia era muito boa, mesmo porque... né? Se Deus criou o universo, cara, a Terra estava no centro, o ser humano estava no centro, era o centro das atenções de Deus, entendeu? Era muito bonita essa ideia, concordam? Só que ela não funcionava. Por esse cara aqui, ó, esse cara aqui é problema. Porque se você olhar no céu, Mercúrio está fazendo um movimento assim, andando, aí ele volta um pouquinho, aí ele continua andando, ele dá uma volta no céu. Desse jeito. Tanto é que ele é conhecido como planeta errante. Então a gente jogou fora essa ideia. E isso aqui, ó, eu tava lá nos gregos, pulei para mais ou menos 1500, só para você ter uma ideia, 1450 e alguma coisa, tá? Com o tal de Copérnico, você já ouviu falar, com certeza. E aí sim ele sacou uma ideia muito boa. Heliocêntrico. Beleza, tá aqui. Esse modelo, ele colocou o Sol aqui no meio. Vamos arrumar um pouquinho? Vamos. Coloca o Sol aqui, vem todas as outras coisas em volta agora. Inclusive o Mercúrio, ele coloca em primeirão aqui, ó. E aí a Terra vem aqui depois, em terceirão. Pronto. Aqui é Vênus, pronto. Beleza? E aí os outros que você já conhece. Tá. Só que o que acontece? Com esse modelo aqui, ele conseguiu explicar o movimento do Mercúrio. Né? Só para simplificar, vamos travar a Terra e vamos fazer Mercúrio passear em volta do Sol. Ó, posição 1, posição 2, 3, 4. Eu não sei nem se é esse o sentido que ele faz, mas só interessa a ideia. Imagina, tô olhando no céu, posição 1, ele tá aqui nesse canto, posição 1. Então eu vou fazer assim, ó. Posição 1 tá aqui no canto. Quando ele vai para a posição 2, a gente aqui da Terra enxerga ele aqui desse lado. Então eu tava aqui 1, tô enxergando 2 para cá. Tava aqui 1, tô enxergando 2 para cá. Alguma coisa desse tipo. Beleza? Aí ele volta para a posição 3. Bom, posição 3 parecida com a 1. 1, 2 e 3, não é isso? 1, 2 e 3. E depois a posição 4. O que é a posição 4? Bom, do lado direito do 1. Tá? 1, 2, 3. Bom, 4, alguma coisa com essa cara assim. Tenta fazer um movimento mais ou menos... Opa, coloquei do lado errado aqui. Mais ou menos com essa cara aqui assim, vai embora. Então ele faz aquele movimento que a gente tinha falado que era problema. Eu consigo explicar o que está acontecendo com o Mercúrio. Foi essa sacada do Copérnico que eu falei para vocês. Aí deu confusão. Sabe por quê? Não só do ponto de vista científico, mas dessa de filosofia que eu falei. Lembra que a Terra estava no centro? Pô, você era o centro de atenção do Deus, cara, lindo isso. Só que não é mais ou menos assim, né? Ele colocou você lá no canto. Se ele fez o universo, ele fez. Não sei se fez também, mas enfim, ele colocou você lá no canto. Você não tá no centro, e não era só no centro do sistema solar, era no cantinho do universo, isolado lá. Tem tudo mais importante também, né? Que todo o resto do universo. E aí isso daqui nem todas as igrejas gostavam, né? Tanto é que o livro dele foi proibido. Lembra aquela lista de livros lá, o Index? Então, o Copérnico lá tinha o nomezinho dele com o livro dele lá, né? Não podia ser lido por qualquer um. A nossa sorte é que o Kepler morava num país protestante. E aí ele teve acesso a esse livro, criou a curiosidade da coisa toda, e aí ele desenvolveu tudo que ele conseguiu desenvolver. Combinados? Mas vamos lá para as leis dele, então. O Kepler arranjou um trampo, só para você ter uma ideia, de auxiliar de um cara chamado Tycho Brahe. Aí começa o babado. Aí começa, ó. Tycho Brahe.
Só curiosidade também, mas é importante na nossa história. O Tycho Brahe, ele media as coisas, ele olhava, ele tinha os instrumentos mais, cara, eu diria mais afinados, mais poderosos da época, tá? E essa dupla aqui, ó, foi essencial para nossa astronomia, tá? Os dois juntos, o Tycho Brahe tirava a medida e o Kepler era o cérebro do grupo, ele que pensava em todas as coisas, tá? Então vamos lá, estavam os dois lá tirando medidas, tal, o Tycho Brahe trabalhando, o Kepler pensando, tal. O Tycho Brahe deu uns numerozinhos lá para ele, falou: brinca aí com o tal de Mercúrio, lembra do planeta errante e tal? Brinca aí, vê o que você consegue. Beleza. Aí ele conseguiu desenvolver a primeira lei. Fraco, garoto, hein? Fraco, garoto. É chamado Lei das Órbitas. E aí o Kepler, cara, já arrebenta os gregos, porque os gregos achavam que a forma perfeita era o círculo, não é isso? Se Deus tinha feito todo o universo conforme eles estavam pensando, né, ele teria feito tudo circular, inclusive os planetas, inclusive as estrelas. Só que o Kepler já começou dando um problema, que ele falou: meu, não é circular. Tá aqui, ó. É claro que eu estou exagerando na órbita, só para vocês terem uma ideia, tá? Ela não é tão achatada assim. Então a gente tem aqui o Sol, beleza? Tem aqui um planeta qualquer, por exemplo, a Terra, tá? Tem um pontinho A, que depois eu falo pra vocês, e um pontinho P, que depois eu falo pra vocês o que é, tá? E aí esse planeta, ele não vai descrever qualquer órbita, tá? Ele vai descrever uma órbita elíptica. Essa é a sacada da primeira lei dele. Todos os planetas, eles têm uma órbita elíptica em torno do Sol. E você percebeu que eu não coloquei o Sol no centro, né? O Sol está aqui no canto, né? Se você for desenhar uma elipse, como é que você desenha uma elipse? Você pega aqui um fiozinho, no nosso caso aqui o fiozinho do microfone, dá um nozinho nele, faz um círculozinho, põe um preguinho aqui, pronto, aí faz... Tá aqui o nosso fiozinho. Ó, tá o nó aqui que você fez. Aí você pega um lápis, põe ele aqui e tenta girar. Só que você não vai fazer um círculo. Esses dois pregos não vão deixar você fazer um círculo. Você vai fazer uma elipse. Uma elipse. É um círculo achatado, né? Esse ponto e esse ponto são os chamados focos da elipse. O Sol está em um dos focos. Ele não está no centro. Para a elipse é um dos centros, né? Foco 1, foco 2. O Sol ocupa um dos focos. Então ele não está no centro. Ele está no foco. E o outro? Está vazio. Está vazio. Que absurdo, né? Imagina, bagunçou tudo, né? Mas funciona desse jeito. O Kepler não sabia explicar por quê. O Kepler nem o Tycho Brahe, eles não sabiam. Isso daí vai ser na nossa próxima aula. Aí vai entrar o gigante, aí vai entrar Isaac Newton, aí ele vai arrebentar, ele vai explicar tudo isso aqui. Mas por enquanto, o Kepler era extremamente religioso mesmo. Ele acreditava que era porque Deus queria que fosse assim. Só não era do jeito que os gregos queriam, mas Deus fez desse jeito. E aí, cara, tudo funciona desse jeito. Então o que interessa aqui da primeira lei? Saber que as órbitas não são circulares, são elípticas e que o Sol ocupa um dos focos. Qual? Sei lá qual, mas ocupa um dos focos. Combinados? Tranquilos? Ótimo, maravilha, maravilha. Então vamos lá. Depois de alguns anos, tá, trabalhando, ele conseguiu desenvolver uma segunda lei, que é a lei das áreas. Lei das áreas, né? Eu vou pegar esse mesmo desenho, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Vou copiar ele aqui. Pronto, tá aqui. Um pouquinho menor. Pronto. Aí você tem o Sol aqui. Tá, pronto, beleza. Você tem um planeta aqui qualquer. Tá aqui o planeta. Beleza? Tem aqui, ó. Agora eu vou falar o que é. Esse ponto A e esse ponto P. Beleza? Tá. Lembra que esse modelo é um modelo heliocêntrico? Heliocêntrico. Hélio é a palavrinha grega para Sol, não é isso? Hélio. Heliocêntrico, Sol no centro do universo. Geocêntrico, Terra no centro do universo. Ótimo. Então, heliocêntrico, beleza, Sol aqui no centro. E aí você tem o ponto mais próximo do Sol, próximo do hélio, perto do hélio, periélio. Lindo isso, né? E aqui, de afastado do Sol, afastado do hélio, afélio. Pronto. Afastado do hélio,
perto do hélio, periélio, afélio. Combinados? Maravilha? Legal. Titio Brahe medindo as coisas lá no céu, tá medindo. Você consegue medir, por exemplo, o tempo que ele sai de um ponto e chega no outro. Então você olha um pontinho aqui no céu, vou chamar isso aqui de pontinho 1, por exemplo, e vou chamar esse daqui de pontinho 2. Pronto, o próprio afélio, pontinho 2. Aí você marca uma área. Como? Você pega aquele mesmo fio que você usou para fazer a elipse, desamarra ele, aí passa ele na tinta assim, ó, suja ele. Aí você vem aqui na lousa e faz assim, ó, passa, você concorda que você vai sujar essa área toda? Essa área aqui, ó, é o fiozinho, tá aqui, e esse fiozinho passando, é o fiozinho que tá ligando o Sol até o planeta. É claro que não existe nenhum fio, né? Mas só para você entender que ele pintou essa área aqui. É a área coberta por ele, a área varrida. Combinados? Então essa área aqui, ó, vou chamar de área 1. Beleza? Deixa aí, fica tranquilo. Aí eu venho aqui e marco o ponto 3 e aqui no periélio o ponto 4. Pronto. Aí eu pinto essa área. E vou chamar isso aqui de área 2. Combinados? Legal. Se por acaso, daqui, deixa eu só, pronto, do 1 até o 2, ele levou um certo ΔT, um mês, por exemplo, e eu tô chutando. Beleza? E aqui, do 3 até o 4, ele levou o mesmo tempo? Se esse tempo e esse tempo são iguais, essa área e essa área são iguais também. Não interessa se ela é bem mais alongada, né, e mais fina, ou se ela é gordinha aqui e baixinha. Não interessa. Se você calcular as duas áreas, elas são exatamente iguais. Então, se, né, a gente coloca aqui, ó, se o ΔT1 for igual ao ΔT2, a área 1 e a área 2 são iguais também. Consequência. E o contrário também é válido. A área 1 e a área 2 são exatamente iguais. Beleza? Maravilha? Mas tem uma consequência disso daqui. Tem uma consequência. A área 1 e a área 2 são iguais, beleza, tal. Talvez o vestibular não te cobre isso daqui. Diretamente, ele vai te cobrar indiretamente. Qual é a consequência disso daqui? Olha só, seu planeta leva um tempo para vir daqui até aqui, um mês. E leva um tempo para vir daqui até aqui, um mês também. Você concorda que um mês para percorrer isso daqui, esse tamanhozinho, tá tranquilo? Bem devagar, bem sossegado. E aqui, um mês para percorrer? Pô, correria, né? Uma distância muito maior. Então eu tenho velocidades diferentes. Você já percebeu mais uma consequência. O planeta não tem velocidades iguais. A velocidade no afélio, deixa eu colocar aqui em cima, ó, em destaque. A velocidade no afélio é maior? Não é maior, porque ele tá afastado, não sei o que está acontecendo. Mas isso daqui quem vai explicar? Newton de novo. A velocidade lá no afélio é menor do que a velocidade no periélio. Isso daqui é consequência, ó. Isso aqui é consequência da nossa segunda lei. Isso pode cair no seu vestibular aí, como consequência das leis de Kepler. Combinados? Tranquilinhos? Beleza. Ou enfim, aqui tava tudo muito beleza, tava tudo muito lindo e tal. Pá, Titio Brahe morre. Como ele morre, isso daí a gente não sabe direito. Tem a versão oficial, tem a versão não oficial. E a versão não oficial entre nós aqui é a mais legal, tá? Encontraram alguns detalhes importantes, assim, e até engraçados, tá? Primeiro que encontraram vestígios de cobre nessa região do rosto do Titio Brahe. Geralmente as pessoas que não tinham nariz na época usavam nariz de cobre. Olha que negócio estranho, né, cara? Dizem que ele tomou, sei lá, uma espadada no nariz e alguma coisa, ele ficou sem o nariz. Imagina que negócio estranho? Não sei, né? Tio Brahe lá medindo os negócios e aí não tinha o nariz, deve ter perdido, talvez acidente, talvez briga, não sei, isso não tá claro, tá? E encontraram também um outro materialzinho lá no no Titio Brahe. Você já ouviu falar de um negócio chamado arsênico? Sabe o que é isso? Claro, veneno. Quem deu isso? Não sabemos. Mas era o único cara que morava com ele lá na região do laboratório. É meio suspeito, né? Não, é meio suspeito, tá? Essa é uma história. A outra história é que talvez ele tinha ido num jantar
E aí, você sabe como é que era a Idade Média, né? Um negócio meio Idade das Trevas, assim, tal. E aí... Cara, era um negócio meio estranho, o Kepler não queria sair pra ir ao banheiro, aí ele ficou lá, não, a conversa tá muito boa, vou comer mais um pouquinho, não sei o quê, e queria ir no banheiro, Chegou uma hora que a bexiga dele não aguentou e essa coisa toda estourou e aí, puxa, né, imagina, deu uma infecção generalizada muito forte e ele morreu disso. Qual é a verdade? Não sei de verdade, eu queria saber, eu queria muito estar lá para dar uma olhada no Kepler ou, sei lá, o Tycho Brahe, não sei de verdade. Mas enfim, tá aí a história, curiosidade, né? E curiosidade inútil entre nós, mas é legal, tá? Depois de um bom tempo, eu diria algo em torno de 9 anos, tá? O Kepler conseguiu desenvolver a última, mas aí é o trabalho da vida dele. Sabe aquele cara que não escreve nada a vida inteira, aí ele resolve escrever um negócio, faz um puto trabalho e depois não escreve nada mais? Esse é o trabalho do Kepler. Não desmerecendo as outras partes, mas esse foi o trabalho, tá? Que é a terceira e última lei, que é a lei dos períodos. Pronto, tá aqui, lei dos períodos. Cara, isso daqui é a lei. Porque assim, até aqui você percebeu que a gente não usou muita matemática, né? Aqui tudo bem, uma igualdade ou outra, talvez calcular a velocidade, beleza. Mas aqui, cara, imagina o trabalho do cara. Ele sacou isso pra... Bom... Eu já falo, esse é o top da nossa aula, tá aqui. O que ele fez? Ele pegou o tempo que o planeta demora para dar uma volta. Então tá aqui, o tempo que o planeta demora, eu vou colocar aqui embaixo, ó. O tempo que ele demora para dar uma volta, beleza? Elevou ao quadrado. Maravilha? Tá bom, maravilha. Aí ele pegou esse raio, só que é o raio médio, né? Porque aqui é o raio pequeno, aqui é o raio grande, somos 2 dividido por 2. Pegou o raio médio, Pega o raio médio e eleva ao cubo. Aí você faz isso para a Terra e calcula, vai dar um valor. Você faz isso para Júpiter e calcula, vai dar o mesmo valor. E faz isso para Saturno, calcula o mesmo valor. Para Marte, para Mercúrio, para Vênus, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, se quiser que tiver dentro do sistema internacional, isso daqui vai dar a mesma constante. Olha que lindo, cara. Terra, Júpiter, Marte, Urano, Saturno, quem você quiser, cara. Isso dá sempre o mesmo valor. Detalhe, o Kepler morreu sem saber, cara. Mas se você mudasse o sistema, se você fosse para um outro sistema, de uma outra estrela, com outros planetas em volta, isso daqui continuava válido, cara. Continuava válido. Só que o valor da constante mudava. Sei lá, ao invés de 10 dava 12, mas continua valendo 12 para aquele sistema inteiro. Que negócio doido, né? Eu não sei também por que muda. Mas o Newton explica também, cara. Newton, altíssimo nível. Depois ele explica pra gente. Tudo bem isso daqui? Maravilha? Ah, qual unidade? Não, qualquer uma. Dá uma constante aqui. Geralmente a gente não vai calcular essa constante. Eu vou pegar da Terra, por exemplo, e toma cuidado que não é o raio do planeta, é o raio da órbita, tá? Período não é de rotação, é de translação. Combinados? Tá. E aí eu calculo isso aqui para a Terra. Vai dar um valorzinho. Não precisa nem calcular o valorzinho. Você põe do lado de Júpiter, por exemplo, e faz assim, né? Só um rascunho aqui para você ter uma ideia. Período da Terra ao quadrado, raio da órbita da Terra ao cubo. Período de Júpiter ao quadrado, raio de Júpiter da órbita dele ao cubo. Pronto. Calculo sem saber a constante. Faço isso pro planeta que eu quiser. Maravilha? Legal? Ótimo. Então, beleza. Ó, pronto. Já sabe das 3 leis. De novo, Kepler, porque Deus queria, essa era a explicação dele, estava bonitinho aqui, estava tudo funcionando. Não sabemos explicar mais por quê. Segundo Kepler, era assim. Mais pra frente a gente vai ter mais coisas. Mas enquanto isso, né, enquanto a gente não chega lá na frente, vamos dar uma olhadinha nos exercícios? Vamos dar uma olhadinha, aparece aí o enunciado então pra gente. Vamos lá. A Terra dista 150 milhões de quilômetros do Sol. Mercúrio dista 60 milhões de quilômetros do Sol. Quantos dias terrestres tem o ano de Mercúrio? Boa! Tá aqui a situação, galera. Ó, só para deixar claro, você já percebeu que são valores aproximados, né? Então, assim, tem exatamente 150? Não. Tem aproximadamente 60?
Não também, né? Então a gente tem que pensar na hora de facilitar. Porque olha só, eu quero saber quanto tempo Mercúrio demora para dar uma volta em torno do Sol. Mas não é só em anos, por exemplo. São em dias terrestres. Ou seja, os dias comparados com os dias da Terra. Não é isso? Beleza, então. Bom, o que a gente vai usar? Primeira, segunda ou terceira lei de Kepler? Boa, terceira lei de Kepler. Terceira. Então vou fazer assim, já que eles estão no mesmo sistema, o tempo que Mercúrio demora para dar uma volta em torno do Sol, dividido pelo raio da órbita de Mercúrio, esse é o quadrado, esse é o cubo, é uma constante. Isso daqui dá para a Terra também. É isso? Beleza? Vamos jogar as informações, vamos ver o que dá aí, né? Não sei, vamos descobrir. Raio. Bom, 60, 10 a 6. Vixe, não fica assustado. A gente vai dar uma de preguiçoso, vai jogar um monte de coisa fora, fica vendo. Raio de Mercúrio aqui, 60 vezes 10 a sexta. Isso daqui, boa, ao cubo. Período da Terra. Eu vou fazer conta simples. Por quê? Porque imagina você jogar 365 dias lá. Muito trabalho. Vou fazer o quê? Como assim, não entendeu? Um ano. Depois a gente transforma, concordam? Ao quadrado, descobrem anos terrestres, depois a gente transforma. E raio da Terra? 150 milhões de quilômetros ao cubo. Bom, certo? Maravilha. Posso também? Pode? Beleza, então. Então eu vou passar esse 6 ao cubo lá para cima e vou deixar o 15 ao cubo aqui embaixo. Então, ó, isso aqui vai ficar 6 ao cubo, 15 ao cubo. Beleza? Para que isso? Porque eu vou dividir em cima e embaixo, vou simplificar o máximo possível. Divide por 3 aqui, sobra 2. Divide por 3 aqui, sobra 5. 2, 5, 2, 5. Beleza? Tudo bem? Então em cima vai dar 8, embaixo 125. Ixi! Bom, se você fosse fazer essa divisão, isso aqui daria 0,064. Só que não pode esquecer de um detalhe, ó. Eu quero tempo, não tempo ao quadrado. Então, é isso. Tudo bem? Aqui, poxa, aqui não vai ter muito o que a gente fazer. Vai ter que ser aproximado mesmo, tá? E aí sim, isso daqui dá mais ou menos 0,25. Pronto. 1/4. Só que, ó, eu não coloquei unidade. Qual unidade que é essa daqui? Isso, lembra que a gente usou anos, aqui sai anos terrestres. Então tá bom, vou colocar pra gente não esquecer. Só que ele pediu em anos terrestres? Anos terrestres. Bom, ele pediu em anos terrestres? Não, ele pediu em dias. Não é isso? E aí o que você vai fazer? Gente, de novo, aproximadamente, é 1/4 de um ano terrestre. 1/4. Um ano terrestre tem, ó, não tem 360. Tô aproximando mais uma vez, beleza? E aí, 0,25 vai ser 1/4 disso. É isso? X. Ou, se você quiser, o período, só que em dias, não é isso? Bom, 1/4 é dividir por 4, né? 360 por 2, 180 por 2, 90. Isso daí vai dar 90 dias. É esse valor? Não, gira em torno de 88,6. Tá ótimo, né? Para precisão, para as aproximações que a gente fez aqui, tá muito bom, concordam? Ótimo, então 90 dias. Beleza, galera? Tranquilinhos? Então tá bom. Vamos dar uma olhada em mais um aí, vamos lá. Em agosto de 2006, Plutão foi reclassificado pela União Astronômica Internacional, passando a ser considerado um planeta anão. A terceira lei de Kepler diz que período ao quadrado é igual a K vezes o A ao cubo, em que T é o tempo que um planeta demora para completar uma volta em torno do Sol e A é a média entre a maior e a menor distância do planeta ao Sol. No caso da Terra, essa média é de 1,5 10 a 11 metros, enquanto de Plutão, 60 vezes 10 a 11. A constante K é a mesma para todos os objetos em órbitas em torno do Sol. A velocidade da luz no vácuo de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e se você precisar, raiz de 10 vale aproximadamente 3,2.
Aí ele fala assim, considerando as distâncias médias, quanto tempo leva a luz para atingir do Sol até a Terra? E para atingir Plutão? E aí depois na letra B ele fala, quantos anos terrestres Plutão leva para dar uma volta em torno do Sol? Expressa o resultado de forma aproximada como um número inteiro. Pronto, galera, anotei tudo aqui, jogar minha cola para lá, tá tudo anotadinho, maravilha. Então, ó, item A, eu quero saber quanto tempo a luz leva para sair do Sol e chegar até a Terra e quanto tempo essa mesma luz leva para chegar até Plutão, beleza? Na letra B, eu quero saber quanto tempo Plutão demora para dar uma volta em torno do Sol. Combinados? O que você acha? Quanto tempo você acha? Dá um chute aí. Quanto? 10 anos? 100 anos? 1000? Não sei. Vamos ver, vamos calcular, eu também não tenho ideia. Vamos calcular juntos aqui então. Bom, e tem a seguinte, tenho distância, tenho velocidade e vou descobrir o tempo. Tem o item A, gente, entre nós, item A é um presente de Natal antecipado, não é? Velocidade, a gente tem um carinho por essa velocidade, por isso que a gente muda o nome dela, não coloca V, tá? Coloca C, de constante velocidade da luz, tá? Velocidade, ΔS por ΔT. Isso daqui não considerando os efeitos de relatividade, senão aí complica um pouco as coisas, né? Então, ó, 3 vezes 10 à oitava, tá aqui. O ΔS é o raio da Terra. 1,5 vezes 10 a 11 metros. E o ΔT é o tempo que a luz demora para chegar até a Terra. Toma cuidado que não é o período, tá? Que o ΔT é a viagem direta da luz até a Terra. Vamos lá. Passa o ΔT para cima e o 3 10 a oitava para baixo. ΔT Terra, 1,5 10 a 11 dividido por 3 10 a oitava. Beleza? Se eu cortar isso aqui, ó, 10 a oitava com 10 a 11, sobra 10 a terceira. E se eu cortar 1,5 por 3, dá meio. É isso? Então fica meio vezes 10 a terceira. Deixa eu anotar a informação aqui do lado. ΔT, meio vezes 10 a terceira segundos. Isso aqui são 500 segundos. São 500 segundos. Isso. Quanto que são 500 segundos? Aproximadamente 8 minutos e meio. Pronto. Então demora 8 minutos e meio para a luz chegar até a Terra partindo do Sol. Beleza. E tem a metade dele feito. Por quê? Porque eu preciso descobrir para Plutão também, não é? Então beleza. Vamos fazer aqui em cima, ó. Velocidade da luz, ΔS. Então no caso o raio para ir até Plutão, dividido pelo ΔT de Plutão. 3 vezes 10 a oitava. Raio de Plutão, tá aqui, ó, 60 vezes 10 a 11. Tudo isso dividido pelo ΔT. Beleza, passei o ΔT lá pra cima, vou descobrir 60 vezes 10 a 11 dividido por 3 vezes 10 a oitava. Maravilha? Mesma simplificação, cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui, cortou aqui. Isso aqui, ó, deu 20. Isso daqui deu 10 a terceira. São 20 mil segundos. Cara, 20 mil segundos. Quase 5 horas e meia. Mais que 5 horas e meia. Muita coisa, né? Viajando a velocidade da luz, hein? Que é a maior velocidade que a gente conhece aí. Beleza? Fechou o item A, então? Pode deixar assim? Pode. Ou deixa em notação científica. Tanto faz. Você que escolhe aí. Tá? Legal. Fechou o item A. Item B. Qual o tempo que o Plutão demora para dar uma volta em torno do Sol? Vamos lá, item B. Bom, aí a gente vai ter que apelar para o nosso amigão Kepler, não é isso não? Aqui, ó, período da Terra ao quadrado, é um K vezes isso, A da Terra ao cubo. Ah, mas eu não conheço. Claro que conhece. Passo só dividindo, ó, período da Terra ao quadrado pelo raio A da Terra ao cubo é uma constante, que é igual para Plutão também. Plutão ao quadrado, A de Plutão ao cubo. Ele só mudou a letrinha, só mudou a forma de expressar isso daí. Quanto? Ah, em anos terrestres, 1 ano, boa. Se quiser, pode colocar o quadrado aí também, não tem problema. Ah, é raio da Terra, 1,5 10 a 11
metros. Cuidado que isso tudo tá ao cubo. Aqui, tempo. Vamos descobrir. Período do lado de Plutão para dar uma volta. Raio dele, 60 vezes 10 a 11. Tudo isso aqui ao cubo. Boa. Pode? Pode também. Maravilha. Vou passar o 60 lá para cima. Lembra que ele tá ao cubo, hein? Ao cubo. Então vai ficar assim, ó. 60, 60, 60. 1,5. 1,5. E 1,5 vezes 1,5. Pronto. E tudo isso aqui é igual? Período ao quadrado de Plutão. Bom, vamos simplificar. O segredo é simplificar, tá? Então, ó, se fosse 60 por 15, 4. Como é 60 por 1,5, se eu cortar aqui, sobra 40. Se eu cortar aqui, sobra 40. Se eu cortar aqui, sobra 40 de novo. Beleza? Maravilha. Tá bom. Vamos tirar a raiz agora. Então vai ficar assim, ó. 40, 40, 40. Esses dois aqui saem, né? Saem. Isso daqui é 4 vezes 10, concorda? Já saiu 4 também. Então vai ficar assim, ó. Lá fora, 40. Tirei o 4, só deixei o 10, lembra? 4 vezes 10 aqui, 40. Tirei o 4 da raiz, é isso? Ótimo. Ficou raiz de 10. Quanto que é raiz de 10? Boa, Unicamp. Pensou em tudo, né? Pensou em tudo. Tudo bem? Se você fizer essa multiplicação, isso daqui vai dar exatamente 256 anos terrestres. Porra! Bastante, hein, meu? Enquanto a Terra leva 1 ano para dar a volta em torno do Sol, Plutão, 256. Só que se ele não tivesse pedido em anos terrestres, olha que detalhe legal. Você poderia ter respondido sem fazer conta. Quanto tempo Plutão demora para dar uma volta em torno do Sol? 1 ano. Qual a diferença? A diferença é que não é 1 ano terrestre, é 1 ano de Plutão. Mas é 1 ano de Plutão, concordam? Ainda bem que ele pediu pra gente em anos terrestres. Combinados? Beleza, então? Galera, a dica aqui da aula, então, é tentem simplificar ao máximo. Você viu que, às vezes, os números aí não são tão simpáticos assim, mas sempre tentem simplificar ao máximo os números para facilitar a sua vida. Beleza, galera? Qualquer coisa, dê uma olhada no vídeo novamente. Com certeza você vai curtir as historinhas e os nossos exercícios. Beleza? Beijão, até a próxima, galera. Tchau, tchau.